Olá, tudo bem? Oi. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast do Logística Rosa com uma convidada super especial. A Marina a gente conheceu ela faz muito pouco tempo, mas em uma breve reunião no carro, a gente teve uma surpresa, né? Eu e o Douglas, a gente ficou, uau, que mulher, que história. E a gente precisa trazer isso para as mulheres que estão aí, para as mulheres que estão buscando um sonho, para as mulheres que estão, às vezes, pensando em desistir, que não sabem mais como fazer, não tem uma saída, não consegue buscar uma alternativa. E por isso desse programa, para que a gente comece a trazer para vocês as soluções, que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua essência, a sua história, mas que é possível, sim, fazer dar certo. Não é fácil, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ninguém vai dizer que é lindo, é maravilhoso. Não. Mas existe alternativa, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, não esquece, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve no canal, porque isso faz muita diferença para o nosso canal, que a gente está iniciando. Vocês são parte desse projeto, vocês pediram isso, a gente está aqui criando todo esse espaço para que vocês pudessem ter uma qualidade melhor e uma conexão melhor com essas pessoas que estão vindo aqui e poder trazer essas histórias. Então, eu vou passar a palavra para a Marina, vou deixar ela se apresentar. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Que bom ter você aqui. A gente está muito feliz. A gente, como eu falei no início, a gente ficou muito encantado com a tua história, de verdade. A gente falou, uau, ó, me arrepiei. E eu agradeço muito o convite, né? Que legal que tu aceitou. E eu queria que tu te apresentasse para o nosso público, para a Logística Rosa, para as mulheres que trabalham não só da área de logística. Aqui a gente tem pessoas da indústria, do comércio, do varejo, da própria transportadora. Temos pessoas de comércio ambulante, então tem muita gente bacana aqui. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para nós e para a nossa audiência que vai nos assistir ou que está nos assistindo agora. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez um convite, assim, foi uma surpresa na nossa conversa. Eu acho até relembrar toda a história que a gente esquece um pouco, né? Tá tão mergulhado naquilo. Eu sou designer de formação, eu me formei em design de produto e eu acho que eu sou empreendedora desde sempre, assim. Desde pequena eu acho que eu tenho essa veia meio empreendedora, né? E eu iniciei porque eu comecei a fazer comércio exterior e economia, bem aquilo, né? Assim, sempre fui muito certinha. Mas quando eu era pequena eu fazia pulseirinhas, eu tinha uma tia que tinha uma fábrica de biquínis. E a minha avó, para nos ocupar nas férias no interior, cortava umas tirinhas e eu fazia umas pulseirinhas. E aí, sempre gostei muito de coisas manuais. Daí, quando entrei na faculdade, né? Aquela coisa, queria fazer mais coisas. E como eu fazia 2 faculdades, eu não conseguia trabalhar. Então, comecei a vender bijuteria na faculdade. Aí, vi que não era para mim, o comércio exterior, principalmente. E eu me lembro que até a minha mãe comentou, disse, tu precisava fazer uma faculdade de design. E eu sempre acho que as coisas cruzam. Encontrei uma amiga e o que tu está fazendo? Ela falou, tô fazendo desenho industrial, o que é isso? E aí ela falou, é design. E eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu já só terminei o semestre, me matriculei no vestibular e comecei. E aí, só que eu sempre gostei muito de móveis e design de interiores. E a joia ali não era uma joia, era bijuteria, ficou como sendo um hobby, né, por aquele tempo. E comecei a trabalhar no desenvolvimento de móveis durante a faculdade. E aí trabalhei quase 4 anos numa loja de móveis, no desenvolvimento de produto. E dali, o caminho natural foi para ir para design de interiores, né? E aí depois a joia voltou, eu queria uns brincos, e aí eu não encontrava como eu queria, e aí o que eu encontrava era muito caro, e eu disse, vou fazer, né? Aquela coisa manual. E aí comecei a fazer. E no final, uma amiga pede, a outra pede. Na época, se usava muitas coisas de prata. Eu cheguei a ter 7 revendedoras, Nossa. né? Como hobby. Porque não era essa a minha profissão, né? E aí, depois, aquilo cresce. Eu comecei a fazer as joias em ouro. Começou a emparelhar, assim. E sempre muito difícil de administrar os dois. E em algum momento, eu resolvi fazer essa virada para focar mais na joia, mas eu continuava com os móveis e com design de interiores. Que era
uma coisa que eu gostava muito, mas que eu tinha muita dificuldade de lidar com mão de obra, né? Com toda essa questão de mercado mesmo, que é complicado. Aí, então, resumindo, eu tive uma marca por 15 anos quase, né? Tive ponto fixo e foi. E eu acho que é isso, assim, a minha história principal, né? Resumindo, assim, dessas questões. Mas eu acho que nessa trajetória toda, o que fez diferença, assim, foram em alguns momentos de decisão, né? De quando emparelhava, assim, as duas, o que eu vou fazer agora, né? E quando, eu me lembro que tiveram momentos muito, muito, muito estressantes no design. Eu acho que quem é empreendedor, ninguém deixa de ter estresse, né? Seja qual é o trabalho que tu tiver, se tu é CLT, se tu é concursado, se quem tu botou o pé para fora, tu vai ter, ninguém vai ter uma vida tranquila, isso é acho que uma utopia, né? Mas existem situações que te levam muito ao limite da tua saúde mental. E a obra me levava a isso, assim. E aí eu disse, não, eu vou, já que eu tenho esse plano B, né? Então eu vou. E aí eu estava fazendo já algumas joias personalizadas e umas reformas, e chegou uma cliente e me disse que abriu um site de desconto, tipo Peixe Urbano e Groupon. E ela ia abrir na época esse site. Eu já tinha um tempinho, não muito assim, já fazia algumas coisas, mas ele não engrenava, sabe? Quando tu vai e não vai, eu dizia, mas não vai, ia. não ia, sabe? Eu não achei o caminho. E aí ela chegou e disse, eu vou fazer um site de desconto. Aí, quer fazer alguma coisa? Daí eu já tinha tido uma experiência rápida com outro site. Eu disse, não, então vamos fazer. Só que diferente, as pessoas vendiam pão de queijo e café, né? Eu disse, nós vamos botar a corrente de ouro. Era corrente e brinco, me lembro direito. E aí foi, eu não me preparei direito, né, para aquilo ali. E quando eu vi, começou a vender. Na época, claro, não eram os 3.000 pães de queijo que vendia, mas vendia tipo, mais de 100 peças, né? Uau. E aí as pessoas começaram a pedir para olhar as outras coisas que eu tinha. E nesse momento eu me dou conta que eu preciso de uma loja virtual, né? E aí, para resolver este problema, porque eu organizei a logística da entrega, né, na época, como um ponto dentro das lojas. Então, eu fazia parceria com algumas lojas e entregava, esse produto entrega nessa loja. Só que o que acontece? Eu perdia o que de fato valia, porque eu estava jogando todo o meu fluxo de clientes e eu estava jogando para dentro da outra loja. Que não vendia as minhas coisas. E que com ouro a gente não conseguiria colocar um expositor dentro da loja. E então eu estava dando de presente, né, nessa parceria, o que de fato seria o objetivo da venda de cupom na época. E aí, para divulgação, eu abri a minha primeira loja virtual e um blog. Porque o que eu tinha, eu olho hoje assim as ferramentas de marketing, né? Já usava isso, né? O storytelling. Então fazia uma peça que as pessoas começaram a me pedir reformas e aí eu contava a história. E olha aqui a aliança do fulaninho, né, dela, eles se conhecerem em tal lugar, eu conheço eles há tantos anos, porque no início acaba que tu conhece as histórias, né, eram indicações ou pessoas que eu tinha alguma relação. Então eu contava aquela história e naturalmente no blog as pessoas compartilhavam nas suas redes sociais. Então o boca a boca virtual começa aí, sabe? Que legal. Nessas ferramentas. E aí depois eu monto a loja virtual e o que acontece? A gente tinha que entregar, né? Então, eu disse, agora? Daí eu consegui, na época, um motoboy de muita confiança. Que fazia... A galera do motoboy. Do motoboy. E eu brincava que o João, que trabalhou comigo muitos anos, era o homem da casa, né? A gente tinha uma relação de confiança e eu dizia, João, tu vai entregar essa pulseira e vai voltar R$1.000. E na época ainda tinha cheque, né? Então, eu disse, vai pagar em 3 vezes, mandava anotado. Eu disse, não deixa te entregar em envelope lacrado, porque depois, se o cheque não chegar, é muito fácil culpar o motoboy, né? Então, tipo, eu tinha essa relação de confiança com ele, ele sabia o que levava e sabia o que trazia. Né? Diferente de hoje de algumas empresas, quando a gente usa Uber entregas para as outras coisas, né? Ou outras coisas, não se tem essa relação. E aí foi. Aí tá, por esse período, tava resolvido, né? Aí, quando entra o uso do cartão, começa a aumentar o uso do cartão, eu disse, agora cria-se outra coisa. Aí eu me lembro que eu liguei para a maquininha lá e disse, eu preciso de uma máquina de cartão. Tá, mas
Eu disse, mas ela não pode ter fio. Ela tem que ser Wi-Fi. Tá, mas o que tu vende, né? Eu disse, não é pizza, não é cachorro-quente, eu vendo joia. E aí eles não queriam no início me dar a máquina pelo risco. Porque não era um perfil de produto de entrega. A gente está falando de mais de 10 anos atrás. Uau. Então, não era um perfil de produto que se entregasse... E não tinha Pix. Não tinha Pix, não tinha pandemia que todo mundo comprou pela internet. A gente, num comportamento de compra completamente diferente. Então, foi uma coisa. E aí, nesse momento, eu sempre trabalhei com o meu nome, sobrenome na marca. Foi mais do que nunca importante, né? Porque eu botava a minha cara, né? O meu nome, porque era uma relação de confiança entregar a joia online. Que se vendia online num momento que hoje todo mundo está acostumado, mas não tinha. E aí o processo natural foi abrir um ponto de venda, de fazer essas joias personalizadas que eu já fazia, acho que eu pulei essa parte, né? Mas eu tentava sempre dar esse atendimento na época com MSN, né? Depois que vai entrar o WhatsApp. Gente, MSN, quem é que lembra de MSN? Eu lembro do MSN, né? Mas... Não, olha só a idade, a gente entrega, né? MSN. Fazia no Blogspot, que era o blog. Gente, botava uma janelinha ali e conversava, né? E aí tirava uma foto com a câmera digital, baixava pro computador para mostrar para os clientes. E a loja virtual era feita, né? Não tinha plataforma pronta na época, isso? Tinha umas muito, assim... inferiores. Não, é muito diferente do que a gente tem hoje. A gente não tinha as opções de pagamento que a gente tem, né? Os prazos, os percentuais eram altos. Dava muito erro de... entrega, sistema de fraude. Fraude. Né? Então, eles começaram a fazer umas conexões com o correio. Aí depois que começou a vir, que tu já emitia de dentro... né, da própria plataforma, né, ou a evolução. Um melhor envio que a gente tem hoje, que tu cota com vários. Nada disso existia, né? Não. Era muito manual, né? O processo de entrega na época era muito manual. E sabe o que me chama a atenção? Assim, ó, anotei alguns pontos aqui pra gente não esquecer. Primeiro que tu trabalha com 2 tipos de sonho, né? Ambos foram sonhos. E quando a gente trabalha com sonhos, a gente tem que estar... a gente tem que sonhar alto também. Eu falo muito isso. Quando você trabalha com sonho, amigo, você tem que sonhar muito alto, porque a pessoa chega com uma expectativa muito alta. Primeiro sonho, móveis, decoração. A casa, né? A casa, não tem como. Você quer uma decoração... Não, e tu entra nesse sentido da casa, assim, no detalhe do detalhe do detalhe. Porque se eu vou projetar um quarto... eu tenho que saber se a pessoa tem muitas calcinhas, por exemplo. Exatamente. Como é que ela guarda? Então, sabe como é que tu gosta de dormir? Sabe o tipo de luz? Então, essa coisa de tu entrar na casa das pessoas nesse sentido, assim, é uma relação... é um detalhe alto. Altíssimo. Eu sei que nós estamos projetando recebemos agora o projeto do nosso quarto e é muito detalhe. Então, é isso que eu penso. É o sonho da família, do casal, da casa. Então... a tua expectativa tem que estar muito alta. E por que isso me chama atenção? E depois joias. Porque joia é, de acordo com o termo histórico, falamos assim, hoje a gente estava falando um pouquinho de história, que era um acessório para quem tinha um poder aquisitivo alto, né? Ela diferenciava uma casta, diferenciava uma religião, ela tem vários motivos históricos, a joia. O símbolo, né? Estar com alguma coisa pendurada, que na época era um colar, e depois começou a ser pulseiras e brincos. Então, são 2 sonhos, né? Porque quem compra uma joia de 7, 8, 9 mil reais, R$1.000, nós estamos falando que uma semi-joia de R$100 já é caro, né? Então, as pessoas olham, R$100 não compro. R$200 não compro. Uma joia de 2, 3 mil reais é muito mais caro, relativamente, em termos de dinheiro, né? Monetário. Mas é um sonho. E as pessoas vão querer. Elas vão querer um cordão de ouro, elas vão querer um cordão de prata, uma pulseira trabalhada, né? E é um sonho. Então, são 2 frentes que tu trabalhava com pessoas que queriam algo a mais. É assim, ó, eu não sei, não tenho nem ideia de quantas pessoas já me ofereceram para entrar em empresas de marketing multinível, assim, né? Mary Kay, sabe, Renaudet, todas essas, e né? vai. De todos os segmentos, de hotel, de não sei o quê. Tu é empreendedora. Não, eu sei vender sonho.
Uau. Eu gosto de vender sonho, de sentar na tua frente e dizer o que tu quer. E isso eu vou fazer. E talvez por isso tenha durado tanto tempo, sabe, essa marca. Porque tanto na casa das pessoas eu fazia isso, de fato. E a joia, eu nunca... eu tenho essa pronta. Tá, eu tenho essa pronta, mas se tu quiser eu faço mais curto, mais comprido, não sei o quê. Porque eu sempre conheci muito a minha cliente. E consegui escutar. Conhecer o cliente. Ó detalhe aí para quem empreende. Eu sempre conheci muito e eu escutava o que elas queriam, sabe? Então, assim, a minha cliente, ela tinha um perfil de faixa de 25 a 45 anos, que comprava a própria joia, que trabalhava e que usava aquela joia de manhã, quando saía para trabalhar, até o happy hour, e se fosse para praia no fim de semana, ia acompanhar na beira da praia também. Era um perfil muito específico, com um ticket médio muito específico e que funcionava muito, sabe? Então, assim... eu sabia o quanto era para ela, ela valorizava aquele dinheiro. Eu tinha a minha carteira de maridos, né, que eu brincava, assim, porque quando eles descobriram a facilidade, eu já conhecia as esposas, sabia o que elas gostavam. Então, eles me pediam, eu mandava pelo motoboy, mandava o link de pagamento, que daí na evolução sai a máquina e entra o link de pagamento, e não sei o quê, e tava lá e eles não erravam. Eu tinha esse nicho, digamos assim, dentro. Uau. Mas não era... o que movimentava, de verdade. O que movimentava sempre foi essas mulheres que entravam ali. E quando eu tive o ateliê, até geograficamente posicionado, num lugar em Porto Alegre, com escritórios, com escolas, sabe, que fazia parte dessa... numa casa com mais 2 lojas de roupa, com salão, então era uma coisa multifuncional, assim, a gente desenvolveu essa relação, porque chegava lá e eu escutava o que elas queriam, entende? E eu acho que talvez isso tenha feito tanta diferença ao longo da vida, sabe? Com certeza. Escutar o outro lado. A escuta atenta. Eu falo muito sobre isso. E, inclusive, do lado profissional. A gente não está falando só do lado empreender. Porque hoje, eu falo que as pessoas querem ter sucesso na carreira. E um dos segredos é o intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, né? Falando mais devagar. Tu tem que ter essa visão de dono. E ouvir o próximo, saber como ele se comporta, saber o comportamento de compra, o comportamento natural do processo de dentro da empresa também te torna um bom profissional, né? E eu falo muito isso, mas fala de empreendedorismo, nem empresária sou. Mas se tu tiver a visão empreendedora, guerreira e resiliente que uma empresária tem, ou um empresário tem, tu começa a evoluir dentro da tua própria carreira, mesmo que tu não queira empreender. Eu sou muito a favor do intraempreendedorismo, que hoje é uma das coisas que nós estamos buscando, né? Que as pessoas querem, mas como que eu tenho sucesso sem empreender? Calma, dá para fazer. O intraempreendedorismo, ele veio para ficar. As empresas estão buscando cada vez mais profissionais competentes com essa visão. Eu concordo muito, assim. E eu comentei hoje fiz 41 anos ontem, então assim... Ontem? Olha isso, a gente não sabia disso, produção. Depois eu tenho parabéns. Obrigada. Que legal. Mas eu, em junho, comecei a trabalhar pela primeira vez CLT. Uau. Né? Então, assim, e daí todo mundo diz assim, mas tu foi empreendedora sempre e agora tu tá... Faz parte de entender também os movimentos do mercado. Eu ainda tenho coisas paralelas, porque quem é empreendedor, né? Cachorro ovelheiro só matando, não adianta. Mas eu acho que o que tá... A visão do empregado hoje, dos meus colegas, ela me traz uma realidade que até hoje eu não tinha vivenciado. Uau, a visão do todo como empresa, do grande, do macro... me faz também entender. E, ao mesmo tempo, o fato de eu ter vivido como empreendedora todos esses anos e ter superado várias crises e ter achado nas crises as soluções, também leva um olhar que as empresas não estão acostumadas a ter, entendeu? A gente tem que escutar. Eu acho que o principal, a gente tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução. Entendeu? Eu não vendo copo. Eu tenho que entender qual é o problema das pessoas, é como elas vão resolver a sede. E em cima disso eu vou vender o copo. Mas eu não vou enfiar o copo em quem toma em garrafa, entende? Claro, um exemplo tosco, mas assim, é muito importante a gente escutar o cliente, e o cliente precisa. Porque daí é natural. Talvez não foi só que eu vendi sonho. Eu vendi sempre solução. Soluções fúteis. Cada um dá para sua coisa, né? Não eu acho que não, a sua dimensão. Para muitos, a realização
de um sonho, a materialização. Tinham situações assim. Eu sempre achava muito emblemático, né? Adorava fazer alianças e desmanchei várias. E teve uma que me marcou muito, Uau, assim. nossa. Que foi muito traumático para aquela mulher, assim. Ela era minha cliente, foi muito traumático aquela separação. E ela me pediu para fazer um crucifixo com as alianças que a gente desmanchou. E ela disse, é o meu luto. E é nisso que eu quero transformar. E quem sou eu para dizer, não, tu vai olhar para a cruz e vai lembrar do teu casamento. Não, da maneira dela, foi a maneira que ela encerrou o ciclo. Então, a gente respeitar a dor do outro, respeitar a necessidade do outro, não minimizar, sabe? Te põe no mercado. Uau, fico me emocionar aqui, acho lindo isso. Né? Mas em várias situações, assim como assim, formaturas, não se usa mais isso, não se usa mais aquilo. Gente, aqueles anéis de formatura, aqueles chuveirinhos de 15 anos, eram muito emblemáticos para gerações que não conseguiram fazer isso. Entendeu? Então, assim, aquela tia que comprava, aquela avó, aquela mãe, aquela formanda que comprava, às vezes, o próprio anel, ou que a mãe, a família se juntava para dar um anel de formatura, porque aquilo era muito importante como movimento. Então, assim, a joia tem isso, né? Ela uma herança, né? Ela muitas vezes acompanha, né, movimentos importantes. E eu acho que falta um pouco isso num mercado que a gente precisa trabalhar com macro, tu ter espaço para tu trabalhar a dor do cliente, né? A dor no sentido de necessidade, né? De ver o que o cliente precisa e oferecer. Hoje, eu trabalho numa rede de escolas que são 15 escolas. São 15 realidades. Mas a gente não pode trabalhar essas 15 realidades da mesma forma. Porque não são da mesma forma, não são no mesmo lugar, não são o mesmo perfil. Mas como que tu faz isso para tu dar conta de tu atender o marketing de 15 escolas, se elas não são iguais, mas que tu não tem tempo de dar a atenção? Então, a gente tem esse dilema no mundo de hoje, né? Uau. Do que a gente precisa e do que a gente pode, do que a gente consegue. E essa tua visão de paixão pelo problema que te permite também ter essa eficácia e essa visão, né? Porque as pessoas fogem do problema. E eu falo muito que 90% dos nossos problemas são causados por pessoas. E se a gente não conseguir nem lidar com as pessoas, a gente não vai resolver os problemas. E gostar de problemas é gostar de fazer as coisas darem certo. Porque a escuridão deu espaço para a lâmpada, né? Foi um problema. O cara queria uma lâmpada, porque ele não queria mais o fogo. Então, a solução de não poder ir mais longe fez o avião. A solução de não querer os animais, usar os animais e a força animal deu a entrega do carro. Então, assim, são tantas soluções, são tantos problemas que as pessoas não queriam e viram que era uma necessidade. Porque eu falo que o empreendedorismo, até tu mesmo comentaste, que não empreendeu por necessidade. E então, são dois tipos, né? Hoje, ou tu empreende por necessidade, ou outro empreende por ver algo, né? Que tem uma necessidade para o mercado, né? E aí é diferente a necessidade do mercado e a necessidade tua. E quando tu vê que existe uma oportunidade no mercado de um problema a ser solucionado, cara, vai com tudo. Dentro da empresa é a mesma coisa. Tu tem um problema para ser solucionado e tu vai lá e resolve. E isso que é muito bacana. E hoje em dia falta profissional assim. Então, assim... É que dá trabalho, por um lado, inicialmente, né? Trabalho. Porque o que acontece? As pessoas não querem escutar. Né? Não. Eu quero te convencer que o meu copo é melhor que a tua garrafa e ponto final. Exatamente. Eu acho mais difícil. É uma questão de perspectiva. Eu acho muito mais fácil porque quando eu apresento uma solução que ninguém apresentou, eu estou num nicho que ninguém trabalhou. Porque se, né, eu estou solucionando aquele problema, então eu estou saindo na frente. Claro, naturalmente, todo mundo vem, todo mundo faz, né? Depois de mim vieram muitas outras com o mesmo tipo de entrega, com o mesmo tipo de produto. E estava tudo bem. Tá tudo certo. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, né? E eu também não inventei a roda, né? Naquele momento. Eu só comecei a fazer as necessidades. Eu não queria sair na rua com as joias. Eu comecei a expor no blog. Eu gosto de falar. E foi a tua situação, cara. Eu anotei isso aqui. Ó, os recursos atuais. Ela utilizou dos mecanismos que ela tinha, que era o blog, os contatos, o motoboy, que querendo ou não foi de extrema confiança. E isso, essa relação de confiança também é uma das coisas que me chama atenção para o mercado. Recentemente eu estava num evento de logística com grandes líderes
Mercado Livre, Shopee, Casas Bahia. E me chamou muito a atenção de não estar sendo notado isso. Pessoas, relação de confiança. A gente está falando muito de tecnologia 4.0 e chegando. Eu acredito, e recentemente compartilhei isso, que a 5.0, a revolução 5.0 vai ser sobre pessoas. Sobre essa relação e construção de confiança que as pessoas estão perdendo devido à tecnologia. Eu creio muito nisso, tá, gente? É uma opinião minha. Eu creio que, vendo e analisando, a 5.0 vai estar muito voltada para o relacionamento pessoal, interpessoal, principalmente, que é essa ligação como um todo. A né? relação interpessoal, claro que eu tenho muita facilidade de comunicação, né, naturalmente, isso joga a meu favor. Eu frequentei muitas situações ao longo da minha adolescência, de colégio, de faculdade, que me proporcionaram conhecer muitas pessoas também. Então, tu vai para um ambiente que te ajuda a conhecer pessoas e tu tem facilidade de conhecer isso, te gera um network natural, exatamente. né? Tradicional. Mas eu acredito muito, assim, a gente vê nos P's do marketing, né, que a personalização é o que vai fazer a diferença. E até as grandes, hoje em dia, se tu parar para pensar, elas buscam essa personalização. Exatamente. Elas entendem qual é o tipo de tênis que tu gosta, qual é o formato, elas já sabem, elas usam a tecnologia para te oferecer de forma personalizada o que tu precisa. Por que a gente, se lá a Casas Bahia, a Shopee tá preocupada em te oferecer uma coisa boa para ti, como é que a gente pequeno não vai ter essa preocupação de entender o comportamento do nosso cliente menor, entende? Exatamente. É sobre isso. E é tão engraçado que hoje eu descobri que o álbum da Copa tem uma figurinha personalizada com o rostinho do dono do álbum. Só eu que não tinha visto isso ainda. Eu vi hoje que meu filho falou, o que é essa figurinha no cantinho? Eu falei, gente, tem uma figurinha, eu nem sabia, vou procurar isso hoje, depois do podcast, como fazer a figurinha dele. Ou seja, é algo personalizado para ele. Algo próprio que tu vai lá e constrói com o aplicativo, com o uso da tecnologia, mas usando a personalização. E eu queria te fazer uma pergunta. Gente, ela é mãe, viu? Ela é mãe. A gente tem muitas mães no nosso canal e elas têm muitas perguntas como: você se culpa de sair para trabalhar e deixar os seus filhos? Como você lida com isso? Uma das perguntas dela. Então, eu vou perguntar para você a pergunta de muitas que hoje nos trazem essas dores maternas, né? Como que é para Marina ser mãe e ainda fazer toda essa construção? É que assim, eu não sou só mãe, né? Eu sou mãe de 2 meninos que têm só 11 meses de diferença. Uau! Loucura total! Semigêmeos. Hoje eles têm 7, 8 anos. Mas foi bem insano, né? E eu me separei do pai deles. Eles estavam para completar 13 e 4. E nessa época a gente morava em Santa Catarina. E eu decidi não voltar. Nós ainda ficamos morando lá 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, nunca foi fácil. E a gente vê tantas mulheres empreendedoras, né? Mas eu acho que muitas vezes não é por escolha de empreendedorismo, é porque tu não tem opção. Como é que tu vai cumprir horário? Tu vai ter uma carga horária? Se a escola às vezes fecha, se um filho fica doente, se é tudo ali, se tu não tem rede de apoio. Então, o empreendedorismo feminino, ele cresce tanto pelas necessidades que a gente tem de dar conta de tudo. Eu me cobro muito. E, assim, tento fazer assim, não deixar as coisas principais. A gente veio falando sobre fantasia, assim, né? Mas, assim, de um jeito ou de outro, às vezes é uma pintura no olho ali pra sair. Tento estar com eles o tempo que dá e valorizar. Eles são muito meus parceiros hoje. Mas há muito tempo atrás eu li um negócio de uma mãe solo. E ela disse, eu me lembro, aquilo me marcou demais, que ela fazia o que dava e que às vezes o filho comia miojo ou ela matava o banho. Um dia ela não dava banho. Aquilo me tocou, assim, como? As crianças tinham já, 3, 4 anos, nunca tinham provado miojo e nunca tinham chegado e não tomado banho. Aquilo era sagrado, assim. Sabe? Cansado, dormindo e não sei o quê. E aí, então, não que eles comam miojo sempre, ou não que eles vão matar banho uma vez por semana. Não. São sessões dentro da coisa, assim, tipo, chegou dormindo, o que eu vou fazer? Eu vou acordar, eu vou trabalhar o sono, não sei o quê. Então, vai ficar para amanhã o tema,
Então, eu tento ser a melhor mãe hoje. Eu me policio muito para ser a melhor mãe que eu posso. Eu me esforço ao máximo. Mas quando não dá, eu entendo que não dava. Isso foi muito importante para mim. Entendeu? Porque, tipo assim, eu não fiz. Tá, eu não fiz porque eu não quis, ou eu não fiz porque não tinha como fazer. Se não tinha como fazer, não tinha. E ajuda muito esse processo. O entendimento disso. Gente, foca nisso. Corte nisso em produção, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, porque não é que tu não quis fazer, é porque não deu para fazer. Porque, olha, eu trabalho, eu levo 30 a 40 minutos para ir e de 40 a 50 minutos para voltar do trabalho todos os dias. Depois de tenta uma babá, tenta uma solução essa, uma aquela, eu vi que estava pior, então eu tenho home office de manhã, eles almoçam, eu largo no colégio e vou presencial à tarde. Só que eu trabalho home office pegado de manhã. E nesse meio tempo, enquanto eu trabalho, tem que vestir, tem que fazer tema, tem que preparar a mochila. Então, a gente tem aquela rotina, assim, né? Se tu olhar eles, provavelmente, perto de algumas crianças da idade, eles são muito mais independentes do que muitos, mas é porque precisou, porque a gente é assim desde sempre, né? A gente tem alguns combinados. Eu tenho 3 médicos que eu ainda atendo fora do trabalho, em marketing. E eu estou fazendo MBA, terminando o MBA e tenho um TCC agora para terminar. Né? Então, assim, sozinha com os 2, bem longe da minha única rede de apoio, que é a minha mãe, na cidade. O pai dele está morando via mão, então não conta mais. Gente, é o que dá, entende? Eu acho que eu faço muito até. A minha meta é não pirar, porque se eu pirar vai piorar. Então, assim, eu vou até onde dá, me esforço mesmo, né? Tenho com eles tempo de qualidade e às vezes eu digo, hoje eu tô exausta e eu preciso que vocês ajudem, sabe, assim, e eles entendem, né? Isso que é legal, né? E isso eu acho que leva como lição para as mães que estão assistindo, que às vezes falam muito isso, mas não é ser ruim isso, eu acho que é bem o contrário, é a honestidade com os teus filhos, porque eles precisam entender que tu também é ser humana. E aquele lance de super-herói um dia vai acabar. A mãe, a criança ela tem até uma certa idade que o pai e a mãe são super-heróis. E depois eles começam a perceber na adolescência que não é tão bom assim, que o pai e a mãe, né, nunca deixam nada. Eu sei porque eu tenho uma sobrinha adolescente e nós estamos passando por essa fase. Eu digo porque a família inteira passa nessa fase. E se estiver me ouvindo, você já sabe o que a titia está falando. Então, a gente percebe essa evolução, essa troca. Mas é porque essa falta, talvez isso, né? Hoje é uma coisa que eu faço com os meus filhos. Eu não consigo. Eu preciso de paz. Hoje. Eu não dou conta, eu tô com dor de cabeça. E às vezes é engraçado que eu tô num dia super bem e eles perguntam, tá tudo bem hoje, mamãe? Tá tudo bem. Então, assim, eles vão interagindo na tua rotina. Né? E eu acho que, mesmo assim, a gente se culpa. A Marina mesmo presenciou uma cena que eu esqueci de uma roupa num evento importante. E a gente tem essa dor. Talvez a palavra errada não é culpa, é dor. Ok, a gente é ser humano. Mas eles vão conseguir. E eu sou muito a favor de mães que trabalham. E eu sou muito fã de mães que trabalham. Quem me conhece sabe. Porque eu acho muito bonito as crianças terem uma referência, né? De que a mãe, essa mãe guerreira, é isso que eles vão ter lá na frente. A mãe que lutou, a mãe que foi atrás. Isso, de certa forma, tira as crianças da zona de conforto. Porque eles estão vendo alguém fazer. Então, eles também vão fazer. Isso é muito bom. Eles percebem tudo, né? A gente não pode esquecer que eles percebem. Quando eu fui fazer agora o curso de Google, agora em outubro, era sexta, sábado e domingo. E foi, assim, uma maratona para conseguir, porque eu tinha que sair de Porto Alegre às 6 da manhã, então tinha que pegar eles na escola, arrumar as coisas que não tinha dado tempo, deixar tudo pronto e dormir na casa da minha mãe, para eu sair às 6 da manhã, eles ficarem lá até o horário, aquela coisa, aquela loucura, toda, a logística, né? Ó, a logística na vida. Meu Deus. Daí, eles brigaram na hora de sair. E eu tava furiosa, assim. Porque, claro, já gente, tá assim, mãe de 2 meninos. 10 horas da noite, o dia tinha começado às 7 da manhã, sabe? Já tá assim. E era o dia que eles tinham futebol e não sei o quê. Eles também estavam cansados daquela função toda. E aí o meu filho mais velho, ele tem uma coisa que eu acho que Deus fala comigo através dele, sabe? Parece que ele vem assim, lá, pá. Eu disse assim, mãe,
por que tu sempre escolhe o mais difícil? Uau! Daí eu assim, como assim? Por que tu escolheu fazer um curso ao invés de descansar? Querido! E eu, fiquei meio assim, ele tem razão, né? Por que eu fui inventar, né, a moda? Aí tá, aí no sábado do curso ainda tinha feira de ciências lá, de showcase, alguma coisa na escola. Daí foi o pai com a namorada, né, no meu lugar, assim, o pai, graças a Deus, ele ninguém nunca questionou as vezes que ele não tava, mas quando a mãe não tá, né? Mas o pai tava lá e tava bem representado, e eu sei que os guris estavam bem cuidados por ele, e tava tudo certo em relação a isso, mas eu me cobrando, né? Mas quando terminou, assim, o curso, que eu peguei o diploma e que eu olhei, eu disse, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu me dediquei a eles, assim, ó, com toda a intensidade. Até, Uau! digamos, 4, 5 anos deles, eu fiz o que dava como profissional. Porque eles me exigiam muito. Aí, quando a gente volta para Porto Alegre, né, que eu nem terminei aí no final a história da Joyce, a gente volta para Porto Alegre, e aí tem... as coisas começam a engrenar e vem a pandemia, e muda todo um comportamento de compra, né? E quem conhece o cliente sabe. E eu me vejo... sabendo que para eu seguir aquele mercado teria que mudar coisas que eu não teria como mudar. E aí eu tenho que me reinventar, que é a palavra bonita da pandemia, né? E aí eu coloco crio a marca de roupas infantis. E aí também eu olho para aquela situação, e quem já trabalhou, e tu põe planilha, e tu põe número, e tu sabe, tu faz perspectivas, não vai dar de novo, né? Então, assim, eu venho tentando, até que eu entendi que o que eu tinha de mais valioso nesse momento era essa condição de estar no digital, de achar as soluções, de trazer, né, esse analógico para o digital, toda essa caminhada que eu tinha visto, né, todo o estudo que eu estava fazendo para mim, que ela valia muito mais somar o estudo, eu vim da prática para a teoria. Né? Quando eu comecei o MBA, eu me dei conta, isso aqui funcionou porque era tal recurso, isso aqui não funcionou porque teria que ter feito dessa forma. Claro, não é fórmula de bolo, mas ajuda, né? Então, assim, eu venho de um período muito dedicado a eles, e sendo empresária e empreendedora, e não sei o quê, mesmo tendo que segurar tudo sozinha, como dava. E aí, agora a gente fez essa virada de chave. E agora eu faço a minha maternidade totalmente dedicada, mas como dá, sabe? Tem dias que não dá. E tá tudo bem. E eu acho que isso foi uma grande lição para todas, assim. Porque tudo é um momento na vida, né? E a gente tem que fazer escolhas, né? E as escolhas, elas são feitas para isso. Eu, por exemplo, eu também estou num momento dedicado à minha profissão. E quando eu decidi isso lá atrás, eu tomei essa decisão com clareza dentro de mim. Eu, na minha espiritualidade, conversei muito com Deus e falei, eu vou fazer isso agora. Mas que eu te peço que eu não seja punida por isso lá na frente. Porque eu vou continuar amando, vou continuar tendo tempo de qualidade, que a gente preserva muito a qualidade, não quantidade. Mas eu tenho muito medo, mas eu entrego a ti. E assim a gente vai. É como dá naquele dia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai chorar no canto, não vai ter momentos de socorro, Deus. Sabe aquele momento socorro, Deus, que a gente não sabe para onde é que vai? É normal e é comum. E me surge uma pergunta no coração. Qual foi tua maior dificuldade até hoje, assim, que tu... Sabe aquele dia que tu olha para cima e fala, eu não sei se eu vou conseguir? E nesse dia teve uma chave. Eu estava conversando sobre isso antes. Aquele momento, assim, eu preciso fazer isso. Eu acho assim, eu tive vários momentos eu não vou conseguir enquanto eu estava em Santa Catarina. Eu me lembro deles deitarem, né? Porque eu era autônoma lá, e eles deitarem, dormiam, eu sentava no chão do quarto, chorava olhando para os dois. Eu não vou conseguir. E ao mesmo tempo eu pensava, não pode ser em vão. Né? Porque eu tenho muita fé mesmo, assim. Eu dizia assim, não pode ser em vão. Em algum momento, isso vai ter um significado e não vai ser só pra mim. Eu não posso estar passando isso só pra mim, né? Vai ter que ressignificar mais gente, né? E tá, vamos lá, né? Acredita e vai. Quando eu decido voltar pra Porto Alegre, que eu entendi que eu tava no limite da minha sanidade, assim,
a partir dali estava perigoso, assim, que eu não estava de fato aguentando, eu decidi voltar. Foi uma decisão muito acertada. Uau. E eu sei onde eu estava sentada eu estava esperando um projeto que eu vim para Porto Alegre com ele engatilhado. E eu estava sentada na escada da minha casa, depois de várias coisas, o projeto não saía, não sei o quê. E aí eu recebi a notícia, assim, numa ligação, ó, se sair não vai ser como a gente tinha combinado contigo. E aí, de novo, eu disse, eu sempre tive a rédea da minha vida e eu vou pegá-la de volta, né? Eu não vou mais esperar, porque eu não posso que as pessoas, nesse momento, ficar à mercê dessa decisão que não sou eu que tomo, né? E que eu preciso ter 2 filhos. E ali, assim, é muito engraçado, eu levantei da escada, eu disse, o que eu vou fazer? E aí, eu comecei a pesquisar, e aí uma amiga me ligou, e aí falou de um projeto, e não sei o quê, eu fui falar com ela, e é quando surge a empresa de roupa infantil, através dessa amiga de colégio, assim, que a gente é amiga há 30 anos, e a gente montou isso junto, foi uma coisa muito legal, muito importante, boa de network também, de me despertar de novo, né? E de fazer isso, assim, eu ainda reavaliei na época se o negócio era focar nas joias, mas a gente ainda estava em pandemia, né? Então, assim, não tinha como. Foi no primeiro ano, foi para 2020 ali, então, criança sem escola, tinha todas aquelas questões. E o medo, né? Medo, de não saber o que 2020 ia acontecer. Era muito medo. E precisava investir muito. Eu acho que as pessoas mudaram. Muitas coisas não mudaram, outras estão voltando, mas o comportamento de compra mudou. Então, né, os valores mudaram. Então, como eu trabalhei sempre com o mesmo perfil de clientes, eles sabiam a faixa média dos meus produtos. Daqui a pouco tu apresentar 3 vezes o valor que tu cobrava. Era, sabe? Pô, não dá. Então, foi uma decisão diferente. Eu acho que a partir dali eu entendo que eu precisava virar a chave, pegar de volta as rédeas da minha vida, e eu começo a fazer essa construção. E aí eu fiquei mais 1 ano, mais ou menos, na IU, assim, que era essa, achando que era a construção da marca. Aí, com 1 ano, tu começa a avaliar, porque tu fecha os 12 meses de ciclo, tu fecha todas as datas, tu fecha muitas coisas. Eu olhei para a situação e disse, bom, para isso aqui fechar no verde, com o número que eu preciso atingir tal índice. Mas para eu atingir isso, aí tu faz isso, não vai dar. E aí eu disse, não, eu vou pro marketing, assim, eu vou até o fim do ano, e eu trabalho muito com prazos na minha cabeça, né? Eu preciso de tantos meses para botar isso no ar, então tantos meses não sei o quê. Eu me mantive firme, a minha família segurou minha retaguarda também, assim, porque não é fácil, né? Eu sozinha ali. E foi uma questão de 6 meses depois da data que eu disse que eu ia mudar eu estava com um cenário completamente diferente. Uau, é a decisão. É a decisão. Não é fácil, né? E às vezes tu não tem o tempo de esperar, porque 6 meses é um monte de tempo, né? Mas eu acho que, claro, não foi 6 meses parada, foi 6 meses trabalhando, produzindo, trabalhando, feito louco, estudando. Então, assim, te dá essa sensação, porque uma coisa é tu esperar as coisas acontecerem, outra é tu tá construindo aquilo ali em busca de um resultado, que eu acho que sempre foi isso. E aí a questão de sempre ser muito apaixonada. Eu não consigo trabalhar com o que eu não gosto. Então, quando tu gosta, fica um pouco mais fácil, porque já que tu vai ter que passar tantas horas do teu dia envolvida, né? Então, eu parei e vi, tá, mas qual é a necessidade? Porque o meu primeiro momento foi trabalhar para o pequeno empreendedor como eu. E aí o mercado me levou para um outro caminho. E teve um episódio muito legal nesse meio do caminho, que parece que é quando dá a validação que tu está no caminho certo, né? Eu sempre fiz, como eu falei, da prática para a teoria. Então, eu montei um perfil no Instagram e eu fazia leituras de casos de sucesso. Por que esse caso deu certo, né? O que tem nas teorias que a gente estuda que tu identifica em casos que deu sucesso? Tem a menina Alice, aquela das palavras difíceis, a loirinha. Ela tinha feito propaganda do Itaú, então, de 90 a 5 anos de idade, as pessoas conheciam a Alice, né? E aí eu fiz uma leitura do perfil da mãe dela, que a mãe dela não era um perfil de uma menina bonitinha. A mãe dela tinha muitos itens de consistência, de credibilidade, de confiança, né, estrutura. Aí fiz daquela leitura. E alguém falou para ela, num comentário dela, num post que ela fez, tu não tem medo da tua filha não querer mais e vocês ficarem todos desempregados, digamos assim? E ela falou exatamente isso. Quem tá aqui num perfil
por causa de uma menina bonita, uma menina engraçadinha, tá no perfil errado. E alguém mandou para ela o meu post. E ela viu e repostou. E disse, é sobre isso. Gente, eu tinha 200 seguidores no Instagram naquele momento. Eu não conseguia dar o print para ver o número que tinha iniciado. Meu celular, blim, 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 o tempo inteiro, assim, curtidas, comentários, compartilhamento, troço. Foi, imagina um perfil de 200 seguidores, né? E muita gente comentando. Até hoje, isso acho que foi em abril, se eu não me engano, eu tenho 4 curtidas orgânicas por dia nesse post, né? Chegou a bater 2.200 salvamentos. Imagina, 200 seguidores. Seguidores não foram tantos, tipo, deu em torno de 1.000 naquele post. Mas o engajamento do post. O engajamento, assim, deu em 24 horas 50 mil visualizações para um post orgânico. E eu me assustei e eu pensei, não, mas isso eu tô no caminho certo, assim, porque que se tomou essa dimensão. E aí uma colega minha do MBA disse, era teu post, eu vi, eu olhei, eu não vi que era teu. Então, que legal era uma validação, assim, e ali eu acho que me deu um fôlego de seguir mais um pouquinho. E tem muita gente precisando, a gente já tinha falado aquele dia, não acabou ainda porque tem muita coisa para acontecer na vida, mas tem muita gente que precisa, né, da gente. Esses dias eu estava em um evento e tinha uma pessoa numa situação, e aí eu disse para ela, essa tua história tem muita gente que precisa ouvir. E ela não se deu conta. Aí, no meio do final, assim, ela me pegou na escada e me disse, eu acho que é sobre isso. Acho que eu preciso fazer isso. E é o que eu te falei aquele dia. Tem gente que precisa ouvir. E precisa ouvir de alguém que já passou por aquilo ali. Porque mãe solo, eu imagino que não deve ser... eu tenho uma admiração eterna por isso, né? Então, eu acredito que tem muita gente que precisa, sabe? Ouvir isso. Então, a Marina tá aqui pra isso, gente. Ó, depois a gente vai botar o Insta dela aqui embaixo. Mas, muitas coisas, né? Muita coisa, muita informação legal, assim, muita história, né? Era muito maior do que a gente... Eu falei que ia ter segundo, vai ter segundo round, mas... a gente falou um pouquinho sobre a mulher do mercado e a gente vai falar uma coisa chamada reconhecimento. Porque é uma coisa que a gente tá vendo que as pessoas buscam muito isso e a gente está mostrando como fazer. E eu peguei uma palavrinha que eu anotei aqui em cima, que ela se posicionou no mercado. Porque ela fez uma virada de chave. Ou eu seguia com bijuteria, ou eu seguia com joias. Isso é posicionamento. Eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é isso, isso, isso. Esse posicionamento, ele gera reconhecimento. E outras coisas mais. Você se sente reconhecida por você mesma. Talvez, ou pelas pessoas lá atrás e para como você tá hoje? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas tendem sempre, e dá mais prazer pro ser humano, achar que tu fracassou do que tu teve êxito, né? Eu não me importo muito com isso, assim. Eu tive que abstrair a opinião das pessoas a meu respeito. Eu tive que me afastar por uma questão natural de proteção de pessoas, de amigas antigas, assim, que foram muito minhas amigas, mas que hoje eu acho que não fazem mais sentido pelo julgamento, entende? Então eu olho para situações, não tem mais espaço e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas eu acho que eu sou segura com o meu posicionamento, entende? Hoje eu sei, tu te separou, não sei o quê, tu queria ter os filhos sozinha, tu fechou a tua marca, né? Tanto tempo, então, tipo assim, na boca do fofoqueiro, né? Não deu certo em nada, né? Porque, eu não me vejo assim. Eu acho o contrário, sabe? Eu acho que eu tive coragem de ficar com 2 filhos tão pequenos em nome da minha paz. Entende? E não foi uma vez, né? Foi mais de uma vez. Eu acho que eu consegui olhar para o mercado e dizer assim, isso não faz mais sentido. Eu não quebrei, eu podia ter continuado. Entende? A minha marca tá lá, tá tudo certo. Mas eu achei que, eu disse assim, é uma questão de tempo. Por que eu vou arrastar uma coisa que eu tô vendo que vai acontecer? Pelo status de me manter, a Marina Frank, designer de joias, dane-se, entende? Isso aqui não tá mais fechando.
Então, assim, eu não acho que isso seja fracasso. Acho que muitas vezes a gente tem que ser muito corajoso para entender que as coisas não funcionaram. E é um limite muito tênue entre tu não ter persistência e tu reconhecer, né, que não dá mais, assim, porque às vezes, não dá mais, vou largar, não dá mais, vou largar, não dá mais. Não. Tem que baixar a cabeça e manter também nas situações. Então, assim, eu sou muito segura a respeito das decisões que eu tomei. Uau. Isso é posicionamento, é o que eu falo. E o reconhecimento, ele é gerado pelo posicionamento. E eu sou muito justo e muito a favor da palavra julgamento. Enquanto a gente estiver se preocupando com o julgamento do próximo, a gente está vivendo a vida dele. E tá tudo bem também. Só também não me espera ter algo a mais do que aquela pessoa tenha, porque você está vivendo sobre o que ela pensa e sobre o que ela gera de comunicação para ti. E tá tudo certo, é o que eu falo. Quer viver isso, amigo? Tá tudo bem. Agora, não cria uma expectativa de que você vai ter algo sobre a visão e a ótica de outra pessoa. Enquanto as pessoas estão apontando o erro do outro, não precisa olhar para o próprio, né? É que eu falo, o ser humano, ele não gosta de olhar para dentro de si mesmo, porque se olha, ele não quer ver e sai correndo e vamos apontar para o próximo. Mas é muito importante essa autovisão. E o reconhecimento, ele gera... eu falo muito do reconhecimento, mas a gente tem que entender que esse reconhecimento ele tem que ser de nós mesmas. Cara, eu mesma percebi que eu não sou assim. Nossa, eu não sou assim. Meu Deus, esse reconhecimento interno de quem você é, de quem você já foi, do que você passou, e essa coragem de dizer não deu certo, eu sei porque eu também quebrei. E eu amo ter quebrado. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que ele fez, porque ele me levou, eu digo assim, ao pó. Porque aquilo ali me fez algo surreal. Quebrar, né? Hoje, quando alguém vem dar uma opinião para mim como empresária, primeiro eu já pergunto, já quebrou? Primeira pergunta, não, nunca quebrei, então eu já não absorvo mais. Pode vir, eu vou aprender sempre. Mas por quê? Porque uma pessoa que passou pelo que eu passei, ela vai conseguir entender o que aconteceu comigo. E, gente, quando a gente fala de uma empresa que fatura 1.000, ele tem o tamanho da proporção de 1.000. Quando a gente fala de uma empresa que fatura 1 milhão, ele tem uma proporção de uma empresa que fatura 1 milhão. Então, assim, a dívida de uma empresa que fatura 1.000, ela é proporcional ao que você ganha. A dívida de quem fatura 1 milhão é proporcional a quem... Aí fala assim, como é que consegue fazer isso? Gente, é proporcional, porque o mercado é assim. Quebrar uma de 1 milhão do que tu quebrar uma de 1.000. Com certeza, é muito rápido. Por quê? Porque o giro também é muito alto. Então, quando eu recebo um feedback, eu preciso saber se a pessoa já pelo menos quebrou. Por quê? Porque o risco de você perder a sua casa, de você jogar a tua família toda, sei lá onde, na rua, porque você assumiu esse risco. Então, esse reposicionamento e esse reconhecimento de dizer, não foi um fracasso. Eu não quebrei nas joias, mas eu tive históricos, né? E eu acho, e é bem isso que tu disse, assim, a gente aprende. E às vezes eu digo, não cometa os meus... não cometa os meus erros. Já que eu não aprendi, já que eu errei, então, te poupa disso que eu não consegui me poupar, sabe? Se eu, nessas situações, isso assim, é mentoria. Da dificuldade, isso né? Te protege de tal jeito, né? Cuida dos números da vaidade, número de vaidade, ainda mais nessa coisa de redes sociais, né? As métricas da vaidade, não sei quantas curtidas, não sei quantas vendas nenhuma. Cara, qual é o teu objetivo, né? Exatamente, eu falo, é igual faturamento. Faturamento não é lucro, curtida não é lucro. Então, a gente olha muito sobre isso. Vale muito mais uma audiência pequena e honesta, né, do que números. Então, eu sou muito a favor disso também. Então, essa questão que ela falou, ouve o que a gente já passou, é o que eu falo muito da mentoria. Esteja perto de pessoas que já passaram e que podem te dar uma orientação para não passar aquilo ali. Eu tenho mentores, eu não vivo sem. Eu sou mentora e tenho mentores, porque tem horas que eu ligo para ele e falo assim, eu vou surtar. E aí ele me fala pequenas frases, eu vim de um evento, até mandei para o meu marido o áudio que ele me mandou, e eu falei, como é importante você ter mentores, né? Porque tu tá tão dentro, tão envolvido que tu não presta atenção. E a Marina acabou de falar uma coisa que ela mesmo vai poder fazer com você se você for do segmento. É orientar, né? Não vai por esse caminho eu já fui.
deu errado. Ah, mas eu quero. Ok, eu estou te direcionando o caminho. Né? É uma escolha. E a gente é livre para fazer todas as escolhas. Eu sou muito teimosa. Eu sou uma mulher muito teimosa. Enquanto eu acho que aquilo ali vai dar certo, eu vou e faço. Mas eu não sou burra. Então, assim, perfeito. Eu sou teimosa no que eu acredito. Mas se eu vejo que tem alguém que tá me falando algo, que eu quero muito aquilo, tá? Eu quero muito. Vou dar um exemplo recente. Eu queria algo muito, mas eu queria muito. Mas aquele caminho não era aquele momento. E normalmente eu insisto. Mas quando eu vejo que o caminho vai dar errado, eu não sou burra. Eu digo, beleza, tu tem razão. É a vaidade. Gente, a gente não pode ser vaidosa o suficiente de dizer que tu sabe tudo. Primeiro que a gente não sabe. Eu amo aprender, tanto que eu gosto de ouvir histórias. Porque eu aprendi muito contigo hoje de tarde, né? Eu acho, principalmente na questão da maternidade, a tua resiliência, isso é tão bonito. Por isso que a gente tem que ouvir pessoas assim, reais, que o número de curtidas não vale a tua vida, né? Hoje de manhã, antes de vir pra cá, a gente foi correr com as crianças na estrada, um momento simples. Antes da gente vir pra cá, eu fui catar a figurinha da Copa com meu filho aqui, 5, 10 minutos. E a gente tá falando de minutos, mas de qualidade, né? E o teu posicionamento faz muita gente hoje querer mais e não querer desistir. Então, eu queria deixar uma mensagem final. Eu queria muito que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que vão estar aqui sobre o passado, o presente, o futuro, a resiliência, porque nós temos gente aqui que nos mandam histórias. E se vocês tiverem perguntas depois, podem nos mandar, que a gente vai enviar para a Marina para ela responder. Que elas não aguentam mais. Vem frases assim, eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Me separei, estou sozinha, não sei para onde eu vou. Abro uma empresa, vou procurar um emprego. Nós temos muitos pensamentos, né, nesse momento. E eu sou empresária. Eu sou a favor do empreendedorismo, mas depende. Mas tu tá dizendo pra mim não empreender? Não. Todo mundo por mim tinha que empreender. Mas eu sou da pirâmide de Maslow. Prioridade básica, comida, depois a gente vê o resto. Hoje eu acho que o principal, assim, né, é a gente... Acho que talvez o que mais me guie nesse processo, assim, né, seja o autoconhecimento. Uhum. Então, assim, a gente se conhecer e aceitar, né, as nossas dificuldades é um processo que ajuda muito, sabe? Eu frequentei um grupo uma época e o meu amigo dizia assim, todo mundo tem um lado sombra, mas todo mundo também tem um lado sombra. Em algum momento tu vai ser ruinzinho, em algum momento tu vai ter um quê de maldade, em algum momento tu vai pensar bem feito, em algum momento tu vai olhar uma situação e dizer assim, ai, tô com inveja. Mas o que tu não pode é dar corpo para que esse seja a tua essência, entendeu? Só que se a gente não entende que a gente também tem esses sentimentos, entende? Fica difícil, porque daí se eu ignoro eles, eu não consigo lidar com eles. Então, se eu olho, eu reconheço e eu administro, fica mais fácil. A gente se reconhecer, eu não digo que é para todo mundo empreender, porque tem muita gente que não tem o perfil de empreender. Entende? E para empreender é para os fortes, não que quem não empreenda não seja forte, mas empreender nos fortes no sentido de tu ter que ter, olha, jogo de cintura, sabe? Saber lidar com algumas coisas. E risco, que tem pessoas, riscos, e que tem pessoas que não conseguem. E isso está tudo bem. E eu cheguei no meu limite, eu acho, da insegurança, do empreendedorismo. E cheguei num momento que eu disse, olha, é isso de novo, em nome da minha sanidade. Uau. E eu aceitei, entendeu? Isso. Claro que aos 40, sem nunca ter trabalhado de carteira assinada, me recolocar no mercado era uma situação bem mais difícil. Eu tenho números para cumprir. Então, mas deu tudo certo, né? Assim, tá dando tudo certo. Mas eu tenho 2 frases que me norteiam, fora o autoconhecimento. Anota! Uma é que passado não é sentença. Uau. Tá? Tanta gente a gente vê que saiu lá da vila, não sei o que, e são juízes, são empresários. Não. Então, assim, por que a gente que tem dramas bem menores vamos nos prender ao que deu errado,
e não vamos conseguir virar a chave porque pode dar certo. Então, assim, passado não é sentença. Não vem com essa desculpa, né? Eu sempre fui assim. Bom, sempre foi assim, então não reclama se tu não quer fazer diferente, porque tu não vai ter outro resultado, né? Isso aí. Então, tipo assim, eu vejo o quanto eu sou apegado ou o quanto eu tô disposta a ter uma situação diferente. E a segunda, que eu fiz um Empretec do Sebrae, muitos anos atrás, recomendo para todo mundo, assim, que também a virada de chave de quem precisa de fora para dentro é maravilhoso. E aí dizia, né, aquela frase, que o mundo dá passagem para quem sabe onde quer chegar. Então, quando a gente entende, eu quero chegar aqui, não é tanto a estrada que tu vai pegando, entende? É o objetivo final. Então, se esse caminho não deu certo, mas eu sei que eu quero chegar aqui, eu vou tentar outro. Fica um pouco mais fácil. Quando tu olha lá na frente, fica um pouco mais fácil. Então, eu sempre tenho metas para mim a longo prazo. Uau. Que eu respeito muito. Às vezes são metas assim, daqui a um ano, eu preciso de um ano para construir essa autoridade, para construir esse processo, ou para conseguir ter números suficientes para avaliar essa realidade, entende? Às vezes é 15 dias, às vezes é uma semana, às vezes... Depende, né? Mas eu já me dei prazos de um ano. Né? Um ano. E aí eu me lembro que uma vez eu escutei, mas então tu não vai conseguir, porque você está dizendo que tu precisa de um ano para fazer isso. E um ano depois, aí eu também sou teimosa. Um ano depois, eu tinha conseguido, e eu me lembro, assim, aquilo foi um marco para mim. E eu olhei para trás, muito emocionada, e disse, eu consegui, sabe? Uma coisa bem pessoal, assim, mas eu consegui. Era muito difícil. Eu precisava de muitas questões pessoais para conseguir sair da situação que eu estava. E eu consegui. Mas eu consegui porque eu entendi que eu não conseguiria fazer aquilo em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu precisava de um ano. Então, e assim, respeitou o teu limite e colocou um prazo real. Porque às vezes as pessoas também colocam um prazo que não é real. Aí é fácil, porque daí tu não vai atingir a meta não mesmo, vai atingir então mesmo. Tu larga a meta rápido. Rápido. É o que eu falo. É muito melhor você ter uma meta real do que você colocar uma meta e, não deu certo. Só não deu. Cara, só não deu. Tem tanta coisa que acontece no só não deu. Essa frasezinha desencadeia tanta coisa dentro desse cérebro, né? Essa semana recentemente, passado não é sentença, foi ontem, anteontem, eu fui conhecer um lugar, depois de quase 33 anos, um lugar que eu nunca tive coragem de ir, porque era do meu passado. Que muita gente já sabe, quem não sabe, vai ter um vídeo só sobre isso, que eu não tinha nem coragem de falar. Mas é o que eu falo, aconteceu, isso eu não tive escolha, que eu fui jogada no lixo. E eu fui conhecer esse lugar. Nossa, e a minha frase... né? Eu fui conhecer esse lugar agora, foi essa semana. E eu fiquei chocada porque a pessoa que estava nesse lugar estava junto no dia que eles me recolheram do lixo ali, do terreno baldio. E ele me contou onde que eu estava, me contou quem me acolheu, fez todo o caminho comigo daquele dia. Isso está sendo ainda muito importante para minha construção. Porque por muito tempo eu não queria nem tocar nesse assunto, eu não queria que ninguém soubesse, e não quero que tenham pena de mim. Construir uma armadura e segue o baile. Mas isso não me tornava forte. Mexer nisso me tornou muito forte. Por quê? Porque aconteceu. Eu não tive escolha e agora eu tenho que continuar. E fazer isso ser uma coisa positiva, porque para alguma coisa vai servir. Não vai ser do nada a pessoa, né? Senão eu teria morrido. Era a ideia, o propício, né? Mas não aconteceu. Alguém me encontrou e foi assim que aconteceu. Então, é muito legal isso. O passado não é sentença. Cara, aconteceu. E o autoconhecimento, ter pessoas... Para mim, isso ainda... Além do autoconhecimento, ter mentores, isso para mim... para a minha construção como empresa, principalmente, é muito forte, porque a própria empresa que eu tenho hoje, há 2 anos atrás, estava quebrada, falida, destruída, sei lá o que mais, por uma troca de transição de sociedade. E nessa transição, que eu descobri tudo. E descobri até como prosperar uma empresa. Olha isso. Eu falei, que legal, mais um. Então, hoje eu já não gosto mais de quebrar, né? Já aprendi. Já aprendi. Então, assim, hoje eu busco muito mais de como sair antes de acontecer, usar os recursos que você tem, né? Nós estamos num país que a tributação é muito difícil, então tem que estudar um pouquinho sobre isso. Então, muito mais. A logística, né, principalmente, é o mercado que eu estava falando do frete grátis, existe, sim, não é fake news, frete grátis é possível, mas tem uma logística por trás disso. Então, conhecer o teu passado te torna o teu futuro, né? Então, não é sentença para dizer eu estou fadado a ser assim.
Na minha casa, meu marido, me permita falar, ele falava assim, mas é que eu sempre vivi assim. Isso já há uns anos atrás, antes de a gente começar a busca do autoconhecimento. Eu falava já lá atrás, mas não precisa ser sempre assim. Não é porque isso aconteceu que tem que continuar acontecendo. E essa construção é muito boa, né? Então, eu queria que você viesse mais vezes, te convidar para outros assuntos, porque eu já anotei muita coisa, já vai sair muita coisa, a gente tem, né, tempo aqui também, tudo. Mas te agradecer pela tua história, porque eu posso ter certeza que vai sair muito conteúdo lindo daqui. Eu que agradeço muito o convite de vocês, né? Eu comentei que quando veio a mensagem ali, eu estava dirigindo e disse, tem que ser, não sei, aquelas coisas que acontecem, né? E eu fiquei muito feliz com o convite. E às vezes a gente nem se dá conta da própria história. Então a gente conta, escuta, né? Histórias muito legais que mostram também, que também batem no coração e dá um ânimo da gente seguir, né? Porque eu não tô sozinha. Né? Cada um tem seu drama, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, uma geração, né? Então, assim, que legal, né? Que tem outras histórias inspiradoras. Eu não me sinto vítima daí quando eu passo o trabalho e leva tudo pra frente. Muito obrigada. Exatamente. A vitimização, ela acaba com todo o processo, né? Então, não se sinta vítima. É o que ela acabou mesmo de dizer, não se sinta vítima do que está acontecendo agora. Levanta da escada, que nem a Marina levantou, né? Toma a rédea da sua vida, começa a mudar, coloca uma meta, um prazo real. Não adianta falar, vou emagrecer até a semana que vem. Gente, não vai acontecer. Né? Eu sei por mim, eu vou me casar daqui a 2 semanas. E eu tinha que entrar num vestido com um peso. Já avisei a mulher, não vai acontecer. Aumenta esse vestido para caber no meu corpo. Porque eu estou num processo que eu não vou conseguir fazer isso. E adiantar as crises também é muito sábio, né? Exatamente. Porque a gente tem tempo de mudar. Tem tempo de mudar. Então, assim, eu cuidar isso, né? E adaptar para a tua realidade. Eu tenho um prazo para emagrecer, só que não é em um mês que isso vai acontecer. E a gente tem que aceitar essa realidade, não ficar se culpando. Porque eu não dou conta, porque eu sou falha, eu sou isso. Gente, se a gente começar a entrar nessa neura, a gente, né, a mulher tem uma facilidade de criar uma situação onde não existe. Então, usa isso, essa sabedoria, fica acompanhando, né, pessoas como a Marina, que tem uma história real. Ela vai sair daqui, ela tem filho, amanhã ela trabalha e tudo continua acontecendo. E assim como vocês que vão assistir isso, seja completo, seja em cortes, mas a vida vai continuar, né? E eu vou passar depois, a gente vai colocar o Instagram também da Marina para vocês acompanharem, seguirem. Querem mandar perguntas, mandem, a gente vai mandar para ela. Mas eu te agradeço, viu? Obrigada mesmo, de coração. Eu achei lindo, lindo, lindo. Ó, a gente derrubando tudo aqui. Obrigada mesmo. E fica o convite para uma próxima, né? Eu vou aceitar de todo o coração. Que lindo, então. Obrigada. Se quiser deixar mais alguma mensagem. Não, acho que é isso. É isso? Sucesso para vocês. Que seja também o início de uma trajetória, porque tenho certeza que vai inspirar muita gente. Amém. E levanta da escada, viu, mulherada? Obrigada. Até mais. Tchau.